Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E o convidado de hoje é um cara muito especial. É do ocultismo. Mas eu vou deixar que ele se apresente para nós. Se apresente, Mago. Muito prazer, Ronan, todos os seus seguidores. Me chamo Alaor Silva e já há cerca de 20 anos venho estudando a linha do ocultismo em geral e daqui a pouco a gente conta para vocês aí como foi o início dessa trajetória, como que tudo isto aconteceu na minha vida e é um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês participando já pela segunda vez deste podcast tão incrível. Que legal, cara. A honra é toda nossa em receber vocês aqui. Antes de mais nada, a primeira pergunta, eu peço que vocês curtam, compartilhem e nos sigam nas redes sociais e redes vizinhas e peço que vocês ativem o sininho para receber as notificações do YouTube. Então, Mago, como que foi o teu despertar para o ocultismo, para essa vida do ocultismo? Bom, uma longa história e eu respeito todos os ocultistas da atualidade, porém eu considero que 80% dos ocultistas que são conhecidos hoje na internet, eles são formados pela própria internet. Uhum. E a minha formação, ela não foi essa formação tão básica assim, sabe? Tudo começou com o meu pai. Ele foi um grande estudioso e praticante das ciências ocultas. O nome dele, Cleon de Afonseca e Silva, nasceu em Uberaba, Minas Gerais, e foi ali contemporâneo de Chico Xavier. Então, na adolescência dele, ele acompanhou toda aquela trajetória, todo aquele movimento, aquela energia que estava acontecendo ali naquela cidade. Logo se mudou ali para o Distrito Federal, Brasília, e conheceu a minha esposa, a minha mãe e tal, e começou toda a história. E no desenvolvimento da caminhada dele, ele sempre estudava o espiritismo, tal, aquela coisa toda. Foi médium do centro. E, porém, ele sabia que tinha algo a mais. Sabia que tinha algo a mais. E ele tinha uma alma muito desejosa de aprender um pouco mais sobre os segredos do universo. Então, ele partiu para a linha do ocultismo, acrescentando o ocultismo dentro da caminhada do espiritismo, estudando profundamente grandes mestres como Eliphas Levi, Papus ou Papi, Paracelso, Aleister Crowley, Cagliostro, todos os ensinamentos do Conde Saint-Germain. Então ele começou a aprofundar nessa linha alquímica e chegou um momento que ele desligou do espiritismo e foi muito bom para ele até um determinado momento e começou uma caminhada solo dentro do ocultismo. Tanto é que grandes ocultistas como a minha maior influência, Eliphas Levi, o autor do Dogma e Ritual de Alta Magia, aquele livro que tem a capa do Baphomet, escrito em 1850, Paris, na França, a minha grande influência. Então ele começou a estudar muito esses caras e muitos desses ocultistas viviam uma caminhada um tanto quanto solo, sabe? Então ele começou também essa caminhada meio que solitária, mas com muito conhecimento. E, desde mais novo, tinha ali 8 anos de idade, o meu pai ele parava ali 8 horas da noite, a gente tinha que terminar tudo. 8 horas da noite, todo mundo tinha que estar parado. E tinha o Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, o ensinamento que meu pai passava era um tanto quanto diferenciado, adaptado. Ele trazia esse Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tinha que estar todo mundo preparado para aquele momento. E tem um detalhe. A minha mãe, o meu pai, ele já trabalhava na linha da magia, do ocultismo, com as entidades. E a minha mãe,
ela era evangélica. Bah, Porém, observe bem, a minha mãe sempre com um grau de mediunidade muito alto, muito elevado, a ponto de um irmão sair para fazer algo e não falar nada. Quando chegar, ela trazia a descrição de onde ele estava e do que estava fazendo. E uma época que não tinha... sim, não tinha contato, né? Não tinha internet, não tinha WhatsApp. Sim. Não que eu seja tão velho assim, mas... Mas é que é época... recente, né? É recente, né? Então, o que acontece? A minha mãe com um grau muito alto e ela conversou com o pastor na época. Meu esposo é assim, 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 e agora, como é que eu faço? Ela falou, ajude ele. No que ele precisar, você ajude ele. Perfeito. Pô. Não separa nada. Então, eles nunca brigaram por isso. E aí, minha mãe participava do Evangelho segundo o Espiritismo. E olha só o que eu vou contar aqui. Muito massa. Ele trazia os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, essa questão mais básica, né? Uhum. Do amor, do perdão, tal, aquela coisa toda da vivência. Porém, quando terminava essa parte básica, começava uma segunda parte, que era uma parte mais profunda, sabe? Era uma parte mais profunda. E ali, eu era muito novo mesmo, cara. Eu me lembro com 5 anos de idade isso acontecendo. Caramba. Entendeu? 5 anos de idade eu lembro isso acontecendo. E durou por muito tempo. Um legado que o meu pai me deixou. Ele desencarnou em 2006. Desencarnou já em 2006. E no desencarnar dele, que começou a virada de chave, que daqui a pouco eu vou entrar. É um tanto quanto longo, mas a gente vai aprofundando aí. Então, o que acontece? Ele trazia este evangelho. Quando ele começava o evangelho, a minha mãe, meu pai de Minas Gerais, a minha mãe baiana e a gente estava no Goiás. Então, um de cada canto do estado. Olha só a energia. E meu pai bruxo, minha mãe evangélica, e até um dos temas que até você chegou, tivemos nosso contato, é porque eu utilizo muito a Bíblia como o maior livro de ocultismo do mundo. Uhum. Um dia vamos falar sobre isso também. Então, talvez é essa junção. A Bíblia, o Evangelho, a bruxaria. Mas, de fato, eu comecei a pesquisar muito ocultismo e também muito a Bíblia. Demais. Fiz teologia, tudo tal. Não só a Bíblia autorizada, os apócrifos, tudo. Cara, aprofundei. Há mais de 20 anos eu estudo isso. E já teve muita gente formada em teologia que veio debater comigo. Eu deixei passar todas as perguntas. Se quiser debater uma coisa bem legal, a gente conversa. E depois eu passei as minhas. A pessoa ficou sem resposta. E aí as respostas que ela não tinha, eu ia lá na Bíblia e mostrava para ela as respostas que ela não sabia, mesmo ela sendo formada. E na Bíblia dela mesmo. Sim. Sem partir para os outros. Então a minha mãe, quando começava, ela já apagava. Ela ficava aqui na poltrona que começava. Ele começou o Evangelho segundo o Espiritismo, ela apagava aqui, ó. Beleza. O que acontece? Daqui a pouco eu vou contar o que acontecia na segunda parte desse Evangelho. Mas quando a minha mãe voltava, quando meu pai fazia uma oração final e encerrava, minha mãe voltava. Ela já abriu o olho. Quando ela abriu o olho, e ela, evangélica, né? Quando ela abriu o olho, ela trazia a descrição de todos que estavam presentes ali naquela reunião. Cara, é muito massa. E ali, década de 90, entendeu? Uhum. Assuntos que hoje estão aparecendo na internet, a minha mãe já passava pra gente ali. Entendeu? Então, assim, por exemplo, ela falava, olha, tinha 2, 3... verdes, pequenos. Os olhos maiores. Isso aí comum, beleza. Já é um arquétipo natural, né? Uhum. De um ser interplanetário. Porém, ela já vinha com assuntos diferentes também. Já vinha um outro, que parecia um louva-a-Deus maior. Já havia outra reunião. Havia seres, parecendo seres felinos. Só que, tipo, misturado com o ser humano. Um arquétipo ser humano. Aí vem o quê? Origem cósmica. Ufologia. Sim. Assim como Jesus, na oração sacerdotal, diz, nós não somos daqui. Estamos aqui. E lembrando que Jesus, a minha maior referência, não tem a ver com o cristianismo. Foi criado no ano 325 depois. Sim, no Concílio de Nicéia. Isso. Então, até ali, era um ensinamento, uma filosofia de um despertar. Então ela trazia quem estava ali interagindo conosco, sabe? Os seres dragões, draconianos, arcturianos. Eu fui crescendo já ouvindo isso. Já ouvindo isso. Então foi se tornando
muito natural. Mas sabe? ela já trazia esses nomes ou ela trazia apenas o arquétipo? Os Na época, arquétipos. os arquétipos. Os arquétipos. E aí depois, com muito tempo, que a gente foi ver na internet. os Sim, tu nomes, vai a vai conectando, nomenclatura, né? certo? O assunto foi ficando mais aberto. Veio a internet, que deu a oportunidade de muita gente boa expor o trabalho e tal. Então a gente foi pegando a nomenclatura depois. E, beleza. Só porque na segunda parte, antes de terminar, o pai terminava a primeira parte, a mais tradicional, e depois ele abria para uma segunda parte mais profunda. Explicava algo mais profundo, abria para curiosidades, trazia uma explicação mais profunda, depois abria para algumas curiosidades do mundo espiritual mais fortes, e depois abria para perguntas. E estava lá, junto com todos os irmãos. Só a família. Só família. Só família. Só família. E abria para perguntas. E, cara, sempre, o que mais perguntava, o que enchia o saco com as perguntas, era eu. E eu ficava guardando, sabe? Aguardando chegar à noite e falar assim, hoje eu vou perguntar isso pra ele. Hoje ele vai me responder. E isso, e tal. E jogava uma pergunta pra ele, e tal. E ele passava, respondia. Então eu fui crescendo com isso. Eu vou fazer uma publicação amanhã, em vídeo nas redes sociais, com o bode Baphomet. Tem um Baphomet que foi personalizado e tal. E esse bode, para muitos, é tido como o demônio, o diabo, o opositor de Deus, aquela coisa toda. E amanhã eu vou estar trazendo a explicação dele, em um resumo de 1 minuto. Porém, eu já cresci, o meu pai tinha um quadro também desse bode, e ele parava a gente e explicava, olha, este bode, para o leigo, é o demônio, mas para o sábio, é o caminho da sua unificação com o divino. Ele representa a iluminação, representa a sabedoria. Sabe, nossa, eu me arrepio. Hoje eu tenho muitos alunos, tenho galera da maçonaria, tenho galera da Umbanda, da Quimbanda, a galera universalista que vem pegar aula comigo. E muitos gostam, termina a aula e muitas vezes, graças ao universo, graças à bagagem que meu pai me trouxe, tudo, sabe? Também a minha dedicação, cara. Eu passei, daqui a pouco eu vou contar também um pouco como eu conheci a minha esposa. Cara, eu já passei, assim, 10 anos. Passei 10 anos da minha vida sem beijar ninguém. Boa? Sem beijar ninguém, sem sair pra festa nenhuma, sem tomar um copo de cerveja. Só trabalhava e estudava. E eu não conversava, não tinha mais amigos. Só estudava. Eu dormia em cima dos livros de ocultismo. Entendeu? Eu dormia em cima dos livros mesmo, de ocultismo. Eu passei 10 anos da minha vida, assim, um pouco mais ainda. Até conhecer minha esposa e tal. Então, toda essa bagagem, essa energia, às vezes a galera vem e fala, pô, participei de uma aula contigo e fiquei encantado. Isso aqui, nem em ordens eu consegui ouvir. Que a gente, de fato, consegue rasgar o conteúdo. No YouTube eu trago um conteúdo mais raso. Claro, para ajudar, para auxiliar. Sim. Mas não vou rasgar o véu ali, porque é até prejudicial. Então tem que haver um merecimento, tem que haver a oportunidade de a pessoa se tornar um iniciado. Ah, e uma troca também, né? Isso, E uma troca também. Então não vou rasgar o véu ali. Mas quando a galera chega, pega uma aula fechada comigo, caramba, fiquei impressionado. Mas assim, se ouvissem o meu pai falar, ficariam mais impressionados ainda, porque ele tinha uma sabedoria muito, muito forte, uma sabedoria muito profunda, uma mediunidade assim, elevadíssima, extrema. Ele pintava. A minha esposa hoje é artista plástica. Teve uma época que eu tentei pintar também, mas não deu não muito rolou? certo. O primeiro quadro que eu fiz, a minha esposa falou assim, que droga é essa? Acho que não é o teu caminho. Ela é sagitariana, muito sincera, sabe? Então eu tô lá escutando a musiquinha da Enya, pintando, igual meu pai fazia, incenso. Aí fui entregar para uma cliente, que é o primeiro quadro, que eu desenhava, só que não pintava. Eu falei, vai, tá dando tudo certo, como eu faço? Meu pai fazia, eu tô fazendo também, tá dando tudo certo, vai rolar pintar também. Aí a cliente foi encomendou um quadro. Foi um quadro, um sigilo, que eu fazia os sigilos, personalizado para a pessoa, um símbolo oculto que já trazia a energia do nome dela e do objetivo a ser alcançado. E ela era uma advogada federal que estava com um problema no campo afetivo, não tinha ninguém, não conseguia ninguém, depois de um último relacionamento. Fiz a consulta com ela, tal, aquela coisa toda, e falei, não, um sigilo só que tem que ser em quadro. Você consegue? Ela falou, quanto é? E eu cacei aqui na minha cabeça, que nunca tinha pintado, né? Falei, vai tanto. E ela pagou na hora.
E eu falei, beleza, fui lá, comprei o quadro e tal, tudo certinho. Desenhei e fui pintar. E minha esposa falou, você sabe pintar? Eu falei, sei, ué. Porque na minha cabeça estava tudo certo, que meu pai sabia, eu estava fazendo as coisas. Né? Daí, nisso, lá tá eu. Coloquei a música certinha que meu pai pintava, Enya, pá, cria aquele clima. Lá tô eu pintando lá. Tô quase encerrando, ela chega na portinha do quarto e fala assim, é isso aí que tu vai entregar pra cliente? Eu já senti um tom meio ruim, né? Falei, que tom é esse? Aí ela... Eu falei, sim, por quê? Ela falou, porque tá uma M. Isso aí. Nossa, eu fiquei triste na hora. Aí, só pra você ver como é que o universo acontece. Ela tinha pintado naqueles paninhos de cozinha. Aham. Quando eu era adolescente, com 15 anos. 15 anos. E aí eu falei, caramba, então eu vou devolver o dinheiro pra cliente. Ela falou assim, não, faz o seguinte. Quando eu era adolescente, eu fiz um cursinho assim. Nunca mais pintei. Deixa que eu pinto. Deixa que eu pinto. Eu falei, caramba, fui lá, comprei, né? Os clientes de novo. Lá vai eu. E ela pegou um quadrinho pequeno, assim, ó. E olhou na internet e fez uma árvore. Eu falei, caramba, o que é isso? Eu falei, caramba. Cara, eu fiz um teste, postei ele. Todo mundo, meus seguidores. Eu falei, a quadro minha esposa acabou de pintar. Todo mundo pensou assim, cara, uns 10, 15 pessoas. Que maravilha, quanto é? Quanto é? Quanto é? Caramba, eu falei, não, ela só fez aqui. Eu pensei, sabe o que é? Não vamos vender os quadros dela agora. Deixa eu aperfeiçoar, vou colocar ela em cursos. Tanto eu coloquei. Aperfeiçoou a técnica, né? Aperfeiçoou, coloquei em curso, estudou. E aí logo começou a sair as encomendas. Quadro do Cristo, aquela coisa toda, quadro para advogada, isso, aquilo outro. Seu Pena Branca, seres interplanetários, ela começou a pintar. Pô, que legal. Entendeu? Tudo em tinta óleo, né, amor? Na tela, tinta óleo. Então era bem massa. Daí, foi um bom tempo e ela com encomendas que não paravam. De um tempo pra cá, nós decidimos mudar para a linha dos Diamonds, que são as entidades. E a gente consegue fazer menor, consegue sair com mais facilidade. E muitas pessoas queriam um quadro, porém não tinha um espaço necessário. Então, ela começou a aperfeiçoar na aquarela e, inclusive, fez um tarô dos Diamonds, que já muita gente adquiriu no pré-lançamento, agora será o lançamento. Fez 72 figuras em aquarela. Pô, que massa. Sabe? Muito massa. Personalizado mesmo assim, sabe? E também fez um tarô de Marcélia. Os grandes arcanos, todos em aquarela. Do louco até a carta do mundo. Tá louco que trabalho? E aí, desse tamanho assim, ó. Desse tamanho assim. Que trabalhão, meu. As aquarelas. Então, assim, depois a gente tem um projeto, a gente vai mais folgada, vai fazer uma aquarela, o baralho cigano. Pô, que massa. 36 cartas, bichona grande, assim, sabe? Então aí começou. Mas aí começou de uma ousadia minha. Então, assim, os 4 verbos do mago, segundo Eliphas Levi, que eu me apoio muito, e a magia. O que é a magia? A magia, primeiramente, é a arte de mudar a própria vida. Primeiramente, a arte de mudar a sua própria vida. E Eliphas Levi ensina isso. Faça na sua própria vida aquilo que você deseja fazer, nada dos outros. Entende? Muito massa. Então a magia vai muito além da ritualística. Então os 4 verbos do mago: saber, querer, ousar e se calar.
Existem momentos que você tem que se calar. Uhum. Entendeu? E o se calar também, muitas vezes, é o verbo, a palavra. Muita coisa não vale a pena discutir. E também o se calar internamente. Quando você tem as suas metas, quando você tem os seus propósitos, sabe? Então você sabe, você quer e você ousa. Então você sabe, já conhece. Você quer, você usou, você colocou em prática. Silêncio interno. Uhum. Continue com perseverança. E Eliphas Levi ensinou bastante isso. Me ajudou bastante a evoluir, a crescer. Aquilo que você quer com perseverança, isso será feito. E então você foi um privilegiado, eu calculo assim e coloco nesse termo, pelo berço que nasceu, né? É um privilégio nascer num berço já fora dessas crenças limitantes, né? Que eu vejo que muitos prejudica hoje. E você foi estudando o ocultismo. E aí, qual que foi o boom pra começar a trabalhar com o ocultismo? Foi, não, vou trabalhar com o ocultismo. É o seguinte, o meu pai desencarnou em 2006. Até então, eu... Na fase da infância, até chegar à adolescência, eu tinha um interesse muito grande pela espiritualidade. Muito grande mesmo. Ficava perguntando as coisas e tal, aquela coisa toda. E aí chegou a parte da adolescência, eu morando ali no entorno de Brasília, eu fui envolver com rock, metal, black metal. E tem um certo tom também de espiritualidade. Músico, no caso? Músico. Tive uma banda chamada Flageton. Eu era o líder da banda e guitarrista e compositor. A Flageton é o nome de um livro, Tratado Elementar de Magia Prática, de Papos, onde apresenta várias descrições. E eu tenho esse livro. Inclusive, eu tô lendo ele. Que massa. Aí o Flageton, tá bem lá numa das descrições que ele faz, é o Rio de Fogo do Inferno, entendeu? Aí, né, pega dá aquele tchan. Então, tinha essa banda e acabou que eu acabei me envolvendo muito ali naquela vibe, naquela energia e muita música, composição, shows, bebida, noitada, aquela coisa toda, sabe? E uma parte na adolescência eu acabo sendo muito intenso em tudo, então me afastei um pouco de mim mesmo. Porém, o meu pai ele desencarnou, ficou doente e desencarnou em 2006. Há um mistério muito grande também sobre a morte do meu pai, o desencarne dele. Quem sabe um dia a gente converse sobre isso, mas é algo bem profundo. Tem tanto quanto a ver com o caminho dele dentro do ocultismo, mas ele cumpriu uma missão. E aquele momento foi assim uma dor muito grande. E essa dor muito grande, esse impacto muito grande, faz você pensar em muitas coisas, rever muitas coisas. E assim que ele desencarnou, a minha mãe chegou para mim, para o meu irmão, e naquele momento a gente ia depender da aposentadoria que ele recebia. E ia ter um tempo para ser passado ainda pelo nome da minha mãe. E nenhum de nós trabalhávamos ainda, muito novos. E ali ela pegou e falou assim: olha, agora vocês têm que ter mais cabeça. Vocês são os homens da casa. E aquilo lá mexeu muito comigo, sabe? E eu sou assim muito mental. Fui pro enterro do meu pai e tal, tudo. Não chorei em nenhum momento. Ficava pensando naquilo, sabe? Não chorei em nenhum momento. Eu sou aquariano, ascendente aquário, então, assim, difícil me verem chorar. A minha esposa me viu chorar, acho que 2 vezes. E ela fica rindo disso ainda. Foi bonitinho ver você chorar. Que bonitinho. Aí o que acontece? Nesse momento que ele desencarnou, eu cheguei em casa. Quando eu entrei pro ateliê dele, que ele tinha um ateliê de apometria que ele atendia em casa, fazia as reuniões dele ali. Daí quando eu cheguei, ali eu chorei, sozinho. Falei, caramba, agora todo mundo foi embora. Deu o baque, né? Os parentes foram embora. Deu o baque. Ele tá enterrado. E agora a gente tem que seguir. E do lado estava ali todo o lugar que ele guardava todos os livros de ocultismo. E tinha a chave, ele escondia a chave. Só porque quando ele escondia a chave e ele colocava capas diferentes no livro de ocultismo. Pra não causar espanto, uma capa toda diferente, a gente tudo criança ali. Só que ele saía, eu sabia o tempo dele sair, eu lá pegava essa chave, abria e começava a estudar. E eu sabia o som do carro chegando, né? Ele tá chegando. Eu colocava tudo exatamente do jeito que eu tinha pego. Entendeu? Aí eu já tinha costume de fazer a leitura dos livros dele. O que acontece?
Dentro disso foi que agora eu comecei a aprofundar. Desencarne dele, comecei a aprofundar. Mergulhei em começar a pegar os livros e estudar. Um atrás do outro. E começava a estudar. Eu falei, eu tenho que entender isso, eu tenho que entender. E eu comecei a magia, assim, de uma forma muito leiga, assim, que ele me passava aqueles princípios desde quando criança. Até quando você falou sobre as crenças limitantes. Criança, ele chegava para mim e falava assim, ó, o reino de Deus não é isso que a igreja prega. Esse caramba, velho, é muito, muito massa, cara. É um privilégio. É massa, É um privilégio realmente. Cara, privilégio. E você é outra coisa, sabe o que é? Isso aqui. Esse caramba, velho. Porque aí quando você ingressa dentro do ocultismo, tu já não tem aquela crença pra sair fora, entendeu? Não tem. Já tá, tu entra limpo. Não limpo. tem. Aí você vai aprender o que o ocultismo pode te ensinar. Mas quando você tem que despir daquela crença, é o mais torturoso, mais doloroso, é mais difícil. Eu diria até, já falei, eu passei 3 anos ensinando minha esposa todo santo dia para ela poder pegar todos os princípios. Porque ela veio de uma família com outros princípios, a nível de religião e tal. Mas agora ela ficou fascinada. Mas foi 3 anos do nosso... A gente tem 10 anos de casados. 10 anos já. 3 anos foram de trabalho ali para limpar essas questões da mente dela. E todo assunto era novo, tipo assunto que já era muito tranquilo para mim. O reino de Deus não é isso, não. Nossa, não é? É o quê? É o quê, então? É o quê? Que é isso? Que é isso? É o quê? Assim, olha, existe o espírito é imortal, não existe lance de inferno, de verdade. Por mais que a gente use, né, alguns termos, a galera vê. Na terminologia, então, assim, né? Então, assim... E aí fui passando todos esses princípios para ela, tal, essa coisa toda. Então, ali eu me aprofundei nos estudos. Nesse aprofundar dos estudos, eu aprendi uma coisa e eu comecei a fazer, que era a preparação do retiro mágico, de 40 dias. Pô, que legal. Sabe? E eu comecei a fazer só. Eu organizava tudo, tal. Comecei a fazer só. O retiro de 40 dias. E quando eu comecei na magia, não vou mentir pra você, o meu objetivo era assim, caramba, eu vou aprender a ser um mago. E aí o que você imagina de forma muito vulgar, né? Vou fazer toda a ritualística, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo e, né? Lá tá o mago fazendo seus rituais, manipulando coisas, manipulando as pessoas. Falei, nossa, eu vou por esse caminho. Só porque o que acontece? Quando você aprofunda nos autores corretos, você vai entendendo outra coisa da magia. E, com o tempo, com questão de 3 meses, 4, 5, aprofundando mesmo na magia, eu fui cortando minhas antigas amizades, que não tinha mais valor nenhum, não tinha sentido nenhum pra mim mais. Eu já não tava bebendo mais, já não tava fumando. Dei um tempasso no rock. Tempasso. Entendeu? Eu voltei em um show de rock em 2019. Nossa, agora? Só pra você ter ideia. Dei um tempasso no rock, falei, essa música não encaixa comigo agora. Parei. Minha mãe falou, o que tá acontecendo com você? Tô pensando que você tá com depressão, porque você não tem mais amigo mais. Eu falei assim, não, mãe, tá de boa. Você não sai mais, não bebe mais, seus amigos não vêm aqui. Eu falei, tá de boa. Tá de boa. E eu comecei a aprofundar. Então, aquele que queria ser o bruxão, tava mais agora pra um santo. Entendeu? Porque a verdadeira magia é isso. A verdadeira magia é uma transformação do ser. E a verdadeira magia, o verdadeiro caminho mágico, cara, vai unificar o ser humano com a força criadora. E você pode chamar ela de qualquer nome. Qualquer nome. Mas essa força criadora, se uma vez ela é chamada todo, ela não pode ter uma oposição. Senão ela deixa de ser um todo. Entende? Porque ela criou tudo, né? Ela deixa de ser o todo. Se ela tem um opositor, ela deixou de ser o todo. Entende? E todas as outras energias são fontes dela, sabe? Então ali eu estava nesse caminho de alquimia, de transformação interior. E eu comecei meus processos de retiro de 40 dias. O retiro de 40 dias, ele foi usado simbolicamente por Jesus no processo do deserto, que simbolicamente é um deserto. E todas as escolas iniciáticas, antes de Jesus e depois de Jesus, utilizavam esse processo de 40 dias. 40 é um número simbólico que representa a unificação do ser humano com o todo, de você com o universo, entende? E ali, fazendo esses retiros, logo eu comecei a despertar o terceiro olho. Sabe? Logo, eu comecei a sentir tanto o terceiro olho e quanto ter
consciência do chakra coronário. Coronário. É muito massa. É muito transcendental. Que dá um acesso à supraconsciência, que é a consciência divina. E ali, comecei também, dentro dessa transformação, a ter experiências com energias que se manifestavam primeiramente em forma de esferas, menores e maiores. Só porque essas esferas elas vinham e traziam informações com blocos de... como fosse blocos de informação, não uma palavra falada. Só porque eu sou muito mental. E essas informações tinham que estar ali, harmonizadas com os princípios herméticos. Claro. Eu sou extremamente mental. Então, não é uma epifania que vai me trazer a uma linha Sim. de doutrina. Entende? Mas estava em harmonia. E muita coisa que eu não estava entendendo, eu comecei a entender. Então, começou com esferas energéticas. E depois avançou para seres que tem o arquétipo, hoje eu entendo, seres intergalácticos, aparência de dragão, aparência de leão, aparência de um inseto. E essa comunicação, ela é mental. Mental. E aquilo que é a ufologia, o professor Laércio Fonseca, uma grande referência que eu tenho no Brasil acerca de ufologia, ele fala, a galera para e fica buscando os pontos, as luzes, beleza, legal. Só porque eles já estão aqui. Eles estão aqui. E o verdadeiro canal é este, para que você possa enxergar e perceber estas consciências, tá? E o melhor trabalho é o trabalho de lapidação, a meditação, que você vai tendo isso de uma forma contínua e quando você começa a ter, você não para mais. Porque de fato é desbloqueado. Entende? De fato foi desbloqueado isso. Então existem algumas vamos colocar alguns elementos que auxiliam você a ter uma experiência, uma epifania dessa real, verdadeira, só que ali no momento. Existe o caminho que deixa isso mais harmônico. E ali logo eu comecei a ter o estudo dos livros e senti o acompanhamento de energias, de mestres que ali se manifestavam ali, que era eu mudei pro ateliê do meu pai, de apometria. Eu já não dormia no meu quarto, agora eu dormia nesse ateliê. Estudava continuamente. Estudava. Beleza. Então ali eu comecei a ter muita experiência, muita vivência e tal. Beleza. Tudo isso começou no desenvolvimento, tal, de muita experiência e tudo. Estudando também tarô, porque já tem a ver com as chaves e tal. E logo eu apareci na internet. Porém, quando eu apareci na internet, eu não tinha o desejo de ensinar o ocultismo. Eu comecei como cartomante. E também aprendi muito hipnose e tal, essas coisas, numerologia, mapas numerológicos. Então, eu comecei com isso. Fazia hipnose, regressão a vidas passadas, leituras de tarô. Eu não queria fazer o trabalho do ocultismo em si. Mas a galera já via o mago em mim, de alguma forma. E eu fazia a leitura de tarô, falava isso aqui, beleza. E a galera já terminava, falava assim, mas você não pode fazer alguma coisa para ajudar, não? Aí eu falava assim, não posso. Não posso fazer. Daqui a pouco, você não pode fazer uma magia para ajudar, não? De onde você atira nisso, moço? Magia. E eu pensei, caramba, tal. Não posso. Teve um dia que a menina falou assim, de novo eu tô perguntando, você não pode me ajudar? Eu olho para você, eu sei que você pode. E você tem que assumir isso. Tal. Eu falei, cara, eu tenho que assumir esse lance. Só porque ainda estava ali, oculto. Estava ali muito oculto ainda e eu não queria. E nisso eu estava morando no Goiás, Goiânia. E eu comecei a crescer como cartomante. Eu estava tendo atendimentos que eu começava 8 da manhã e eu ia até meia-noite se deixasse. Veio o desgaste. Veio o desgaste e tal. Só porque o financeiro vinha. O financeiro vinha e eu comecei a avançar. Comecei a avançar como cartomante. E logo eu não queria mais morar em Goiânia. Queria um lugar mais voltado, mais próximo à natureza. Então mudamos para Florianópolis, Ilha da Magia. Morar a 200 metros da praia, tal, tudo. Mas aí ainda vou chegar no ocultismo que você me perguntou. Indo para Floripa, eu passei um ano e um mês em Floripa. E em Floripa eu tive experiências muito fortes. Tanto espirituais, como experiências no meu próprio desenvolvimento como ser humano e tal. E lá eu abri meu espaço de atendimento em Florianópolis.
Eu atendi as pessoas e tal, como cartomante. Só porque já era uma outra vida, um outro momento, um outro investimento. Um outro local também, Um outro local. Outras pessoas. Eu tinha deixado tudo no Goiás. E lá em Florianópolis eu quebrei. Quebrei financeiramente. Quebrei uma, depois consegui mais um recurso, quebrei outra, depois quebrei outra. Foi o zero mesmo, o zero do zero do zero. E foi muito bom para mim, eu posso observar. Fiquei 1 ano e 1 mês em Floripa. E eu fui observar, depois que eu saí da crise, vou te falar como eu saí da crise, o que aconteceu. O tempo que eu fiquei sem dinheiro foi 6 meses. Exatos. 6 meses contados. E esse tempo que eu fiquei sem dinheiro, 6 meses, eu já fui muito bom na vida. Cara, o bonzinho assim, sabe? O tanto de pessoas que eu ajudava, que eu fazia isso, que eu dedicava o meu tempo, era meu, eu tava sem cobrar nada e pá, ajudando. Cara, eu vi todo mundo sumir. Cara, nada diferente do que acontece sempre. Ó, a única pessoa que ficou comigo, minha esposa, naturalmente, em nenhum momento ela voltou atrás, até o apartamento dela ficou em Goiânia, a gente teve que vender por conta da crise para pagar meio mundo de coisa e sumiu o dinheiro do apartamento em um dia, só pagando coisa atrasada. Caraca. E teve gente que falou assim, vender o único bem que a senhora tinha, tal. Por isso, hoje essas pessoas olham e falam, Marta é uma privilegiada, porque o Alaú dá tudo para ela. Mas lá atrás, né? E várias vezes, pela graça de Lúcifer do universo, várias vezes o valor do apartamento a gente tira em um dia. Não é difícil. Em um dia de trabalho a gente tirar o valor do apartamento que a gente Que massa, cara. sabe, a gente conseguiu isso. Que massa. Massa pra caralho. Só porque nesses 6 meses aí, tal, e tentando sair da crise como cartomante, não ia. Tentando sair como cartomante, não ia. Tentando sair. E ali começou a voltar na minha mente. Mas era uma questão assim de ter 3 meses de aluguel atrasado. 3 meses, a minha internet sendo paga pela proprietária do lugar que a gente estava. Cara, muita coisa atrasou. Muita coisa. Pela minha irmã, que é minha sócia, está comigo. Cara, até remédios da minha mãe, que toma remédios fortes, controlados, tudo, atrasaram também. Imagina o psicológico. Porra. Mas eu digo, a gente passou por aquilo. A gente conseguiu passar por tudo. A gente consegue agora passar por tudo, sabe? A gente conseguiu entender a chave, o que tava. E aí, de repente, eu comecei a ter insights no meio da dor. Tudo que eu estudei de ocultismo veio. Puf. E eu não, sem pegar em livro nenhum. Eu ficava quieto aqui e eu ficava sem dormir. Eu não sabia mais o que era sono. Porque quando a sua mãe está com seus remédios atrasados, por conta dos seus compromissos que você fez, a preocupação, né? A preocupação. Você não dorme. Você só passa a noite. Você acorda. Então, passei por isso. E passei por muito mais. Mas muito mesmo. Então, o que acontece? Começou a vir, de madrugada, todos os insights. E vinham os insights e vinham novos. Sabe aquilo, tipo uma voz, sabe aquilo que você estudou e você não tinha entendido? Sabe aquilo que você entendeu que era isso aqui? Não era. É isso, isso e isso. Eu falei, caramba, peraí. E eu anotava, mostrava pra pessoa assim, olha aqui. Eu falei, onde você estudou? Eu falei, não, tá vindo. Eu ia falando. E começou. Existe 3 estágios dentro da alquimia. A alquimia é a base de toda a magia. E a alquimia é fundamentada a Hermes Trismegistus na Tábua de Esmeralda. Primeira coisa que eu recomendo, daqui a pouco eu vou recomendar alguns livros aí pra galera que me influenciaram. Tábua de Esmeralda, a base. Existem processos dessa força viva que chamamos de Deus, ou Lúcifer, ou o grande arquiteto do universo. Né? Cada um chama de um jeito. Vossa Santidade Maioral. Então existem estágios. E a alquimia chama de Nigredo, Albedo e Rubedo. Nigredo, Albedo e Rubedo. Nigredo, ignorância total. Não enxerga nada. Só tá seguindo. O albedo é quando você, aquele momento que eu passei com minha esposa, 3 anos passando com ela, eu levei ela ao albedo. Opa, tô enxergando. Opa, isso aqui tá errado. Já não é assim. Opa, isso aqui tá me manipulando em vez de me levar pra frente. Entende? Será que esse líder realmente sabe o que tá falando? Então, porque a base aqui, é outra. Parece que eu olho aqui e já vejo outra coisa. Tá? Peraí, esse negócio de condenação, isso aqui. Não, peraí, você tá chegando no albedo. Você começa a enxergar outras coisas. Peraí. Questionar, é o questionamento. Peraí, por que todos os grandes mestres falaram que nós somos deuses?
Pô, eu posso criar minha coisa. Pô, eu não preciso depender de karma, nem o cara A4. Eu posso criar isso aqui, pô, tá nas minhas mãos. Entendeu? Depende de mim. Depende de mim esse negócio. Aí tu chegou no albedo. Clareza. Existe um terceiro estágio, que é o rubedo. O rubedo na alquimia é onde essa energia se manifesta como um fogo vivo. Entende? Que é o maior estágio onde, simbolicamente, Moisés, no Monte Horebe, teve o seu contato, a sua iniciação ali com o fogo que queimava a sarça não era consumida, tá? E ali onde ele se manifestou com o grande eu sou. Mas como é que é o seu nome? Eu, simbólico. Eu sou. Além dele ser tudo, quando você fala, o nome dele é eu sou, você tá falando que você é também. Entendeu? Então, É que tu faz parte, né? É muito profundo esse nome. Então, ali, eu tive esse contato na maior crise da minha vida. Por dias, eu via, face a face, esse fogo na minha frente. Sem necessidade de ritual. E Papi ensina isso. Que o verdadeiro magista, ele consegue sem a necessidade de ritual também. A ritualistas são elementos que têm o simbolismo. Você entender, compreender, vai auxiliar. Beleza. Mas você consegue manipular as coisas sem a necessidade de ritual. Era natural. Vinha esse fogo. Ele ficava na minha frente, queimando e me chamando. E falando, agora é o momento. E aí liguei pra minha irmã e falei, cara, o que tu acha? Bora colocar o mago pra fora? Que massa. Que massa. Então, assim, desculpa falar muito, mas eu tinha que chegar aqui. Não, cara, tá é muito difícil chegar e só falar aqui. Sim. Entendeu? Então, bora colocar o mago pra fora. Ela falou assim, eu sabia que a tua vida ia mudar quando você, de fato, assumisse quem você era. Aceitasse o propósito. Desse jeito. Então, isso vai pra tudo na sua vida. Pergunta, quem você é? Tá? Quem você é? Você não precisa saber todo o seu registro acástico, nem isso, nem aquilo. Não. É olhar pra você. O que tu faz de melhor aqui nessa vida? Qual é a tua essência? O que realmente faz vibrar o teu coração? Porque eu jogava cartas, mas já tava cansado, viu? De cartas. Hoje, deixar o ocultismo, eu vou falando aqui até 6 horas da manhã. E tem assunto, filho. Que massa. A minha esposa, ela dorme comigo, eu falando. Eu sou o que fala mais. Ela dorme comigo falando. Eu falei, nossa, dormiu. A hora que ela acorda, a primeira coisa que ela acorda, tomei café, tomei banho, já continua o assunto. E se for um domingo, a gente estiver em casa, poder ficar ali na cama, já acorda com o assunto de novo. Continuando de ontem. É que vai trocando ideia, né? Você vai trocando a ideia, né? Então, assim... Então, a pergunta é, até quando você vai viver a mediocridade por não assumir quem você é? Porque uma coisa é o cartomante. Outra coisa... é o bruxo. É o mago, né? Ela entra com um nível totalmente diferente, tá? Porque entre você orientar com cartas, hoje as cartas elas são terapêuticas, elas pegaram vários nomes, você orienta com cartas, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas agora fala, eu ensino magia e faço trabalhos mágicos. É outra pegada, né? Outra pegada. Um monte de gente começou a deixar de me seguir. Todo respeito, eu falei assim, ó, deixe. Eles não estão afinizados com quem eu sou de verdade. Novas pessoas virão. Vocês são novas pessoas. Axé. Entendeu? Então, assim, outras pessoas vieram, cara. Ontem nós fechamos um trabalho pra Holanda. Pô. Holanda. E nossa, foi muito massa, muito louco. Então, assim, novas pessoas vieram. E tá tudo bem. E feedbacks eu recebo diariamente. No meu trabalho, eu não só faço o trabalho mágico. A galera vai e me pergunta assim, você manda foto do seu trabalho? Eu falo, não. Eu não mando foto, não. Foto qualquer um manda. Você pega uma foto e reproduz ela. Claro, faz uma montagem. Hoje é barbada. Você manda pra qualquer uma foto. Eu falo assim, não, foto eu não mando. Aí o cliente já fica assim, né? Eu falo assim, porque foto é fácil. Eu tenho meu espaço de trabalho, tenho o altar preparado, o pentagrama preparado, as velas preparadas, os bonecos que são desse tamanho preparados, consagrados. Você vai ver o vídeo. Eu pegando cada elemento, falando o teu nome, o que tu quer, as entidades mostrando o que é para cada um, os sigilos das entidades, e eu vou entregar para você. E não é só o trabalho. E esqueceu a pessoa. Eu tenho o trabalho, do valor que a pessoa pagou, os reforços já são inclusos.
Já tá tudo incluso ali. Eu reforço todas as sextas-feiras. Ela me passa um feedback até quinta de como está o andamento. E sexta eu tô reforçando o trabalho e orientando ela mentalmente como ela se posicionar dentro daquela situação. Então é um acompanhamento. Ah, é diferente. Então eu não vendo o trabalho e largo a pessoa. Eu vendo a minha vida para acompanhar a pessoa. Entendeu? E gerar transformação. Gerar transformação. Eu lembro, e a galera tá vindo com força, porque eu consegui essas transformações na minha vida. Quando eu comecei na internet, como tivemos no nosso primeiro podcast, eu falei sobre fisiculturismo e tal. Quando eu comecei o meu primeiro curso de Rudu, eu era assim, um palito, um apartamento de 30 metros quadrados. Tá gravado isso, eu vou fazer as montagens, tá gravado, tá, acessa. E eu vou fazer as montagens aí pra galera ver. Eu tenho alunos que até hoje estão comprando esse curso, pra você ter ideia. Foi um curso muito bem bolado. 72 aulas, 40 aulas de teoria e o restante de prática. Introdução às ciências ocultas e Rudu, a magia de bonecos. Não é Voodoo com V, é Rudu com H, que é um sistema de práticas mágicas. Sim. E ali, então, 72 aulas. E nisso, bem sistemático, ensinando o que é magia, o que é feitiço, tipo de feitiço diferente, forma pensamento, como direcionar formas de pensamento, o que é o círculo mágico interno, como você fazer isto energeticamente, como depois você fazer de forma física. Então foi bem bacana, foi bem legal. Mas aí eu comecei um apartamento de 30 metros quadrados, era um palito mesmo. Aparecia até a cama, assim, ó. A cama aparecia desse quarto, um pedaço da cama pegava. Comprei um bafomé de gesso, R$30 na época. Era o que eu tinha. Mas o conhecimento, por quê? Porque por muito tempo eu não valorizava a mim mesmo. Sim. Sabe? Então vim com esse curso. Ensinei esse curso só porque eu não decidi fazer magia. Pensei, só vou ensinar esse curso e não vou colocar o mago pra fora. Já em Floripa que eu decidi colocar esse mago realmente para fora. Então, como eu estava falando, muita gente saiu do caminho e muitas novas pessoas chegaram. E o que foi para a família da minha esposa, por exemplo? Falei assim, cara, agora ele é o bruxo, agora é o mago. E muita gente falava assim, mas Deus vai pesar a mão nele. Vai. Deus vai pesar a mão, Deus vai pegar. Ai. Dá até... Então, assim, e agora... Sem comentários. E agora, tá louco. O que eles olham e acompanham só tenta alguma justificativa de, a vida da Marta tá assim, mas também é fácil para Marta, para isso, para aquilo. Mas, enfim, e as pedradas que a gente ia receber da família, a família dela e tal. Então, foi assumir quem eu sou de verdade. Então, quem tá assistindo esse podcast, a ideia é, talvez você não seja o mago, talvez você não seja o bruxo, mas você vai ser qualquer outra coisa. Talvez você seja o músico, talvez seja o poeta, o artista, sabe? Então, assim, quem você é de verdade? A coragem de expor isso. E a gente estava com dívidas, assim, imensas, absurdas. Mas eu posso ser bem sincero. Do dia que nós decidimos isso, falar assim, agora vamos apresentar o bruxo pro mundo. Cara, nunca passou um dia sem a gente receber um feedback positivo de alguém. Nunca. E sem também estar entrando dinheiro nessa conta. Coisa boa. Então, assim, conseguimos mudar, conseguimos reverter. Então, aqui foi uma parte de como o ocultismo se apresentou na minha vida. Passei um bom tempo, porque eu também peguei muitos princípios do kardecismo. E o meu pai também deixou o kardecismo, tal, aquela coisa toda. Só porque meu pai teve a experiência dele até deixar o kardecismo. Muita coisa ficou dentro de mim. E muito bom o kardecismo, como filosofia. Mas eu fiquei muito, assim, filantrópico, muito tempo da minha vida. E ajudava muitas pessoas sem valorizar. E é prejuízo. Sem valorizar o meu trabalho. Então, hoje eu perdi a essência de valorizar as pessoas? Não. Tanto é que a gente acabou de lançar nas redes sociais trabalho de final de ano. 1 para prosperidade, 1 para campo amoroso e 1 para glamour e poder. 3, com o vídeo todo trabalhado, todo editado, tudo que a gente gastou, acho que, cara, gastou uma grana só para fazer a edição desses vídeos. E vão ser rituais feitos e gratuitos pra galera. Entendeu? No dia vai ser agora no final do ano. Então o que acontece? Rituais fortes a gente auxilia. Eu faço seminários gratuitos e tal e tudo. Beleza, mas eu tenho que entender. Qual a parte da minha agenda que eu posso fazer isso aqui? Agora eu quero de fato aprofundar, Laô. Eu quero ter o meu tempo contigo, quero ter a sua atenção total aqui pra mim, pra
me tirar do ponto A e levar para o ponto B. Uhum. Aí eu sei cobrar o meu valor hoje. Claro, Entendeu? claro. Então, assim, eu tive que aprender isso durante esse tempo. Então, por muito tempo, eu achava que um trabalho espiritual, por ser espiritual, não poderia ser Cobrado. cobrado. Entendeu? E aí, nisso, eu acabei, assim, eu diria que não perdendo tempo. Foi muito bom porque eu adquiri muita experiência. Eu adquiri experiência em como trabalhar com as pessoas. Realizei muitos processos de cura gratuitos, mas realizei muito, 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 muito da minha vida. E aí eu parei um pouco o processo de cura, porque quando eu falei, eu tenho que cuidar da minha vida agora. E agora eu tô trabalhando na linha da magia, das aulas, da minha escola de mistérios, tudo ok. No momento proposto, no momento devido, a gente vai voltar com os trabalhos de cura, só que eu já vou ter a base que de fato eu preciso. Uhum. Então, para fazer algo tranquilo, para ter um dia de atendimento gratuito, para quem não pode pagar, atender, tal, ok, e tranquilo. Então, vou voltar. Então, esse período que eu, entre aspas, perdi, eu não perdi. Eu acho que foi um tempo que o universo me colocou ali, mesmo, e que eu tinha que aprender muita coisa. E fiz muita coisa mesmo. Lidei com muitas pessoas, trabalhos de cura, trabalhos, sabe, manifestações fortes, poderosas, e eu aprendi muita coisa prática, entende? Que talvez, se eu já tivesse partido para essa linha de expor meu trabalho, de cobrar e tal, tudo, talvez eu não tinha aprendido, entendeu? Então, tudo fez parte de um plano maior para este despertar. Então, através desse contato extremo, que é o contato do Rubedo em Florianópolis, depois de vários anos, mais de uma década aí, estudando o ocultismo, guardando esse conhecimento, então, na fase mais crítica da minha vida, que eu falei, eu tenho que oferecer ao mundo o melhor que eu tenho. Porque, assim, é o que eu falo com minha esposa, o dinheiro hoje ele não é papel, ele não é... Não, o dinheiro é energia. E a energia daquilo que você entrega para o mundo vai voltar para você. E eu falei, pô, o que eu tenho de melhor está sendo guardado. E sabe por que está sendo guardado? É porque eu fico pensando o que as pessoas vão pensar. A realidade estava sendo essa. Então agora eu não quero saber o que ninguém vai pensar. Eu quero saber o que os meus clientes estão tendo de resultados e acabou. Exatamente. Pronto. Então esse foi o momento que eu decidi. Eu aprendi o ocultismo, aprendi as bases, até decidir colocar isso em prática. E foi a melhor coisa. Hoje eu vivo mais tranquilo, bem mais suave, bem mais leve. E está tudo bem. Ah, eu não concordo com essa bruxaria. Está tudo bem. Tudo bem, segue o teu caminho, já era. Talvez eu ia estranhar se você concordasse. Entendeu? Então, assim, a grande maioria das pessoas não concorda também. E eu nem tô aí para ensinar nada. Tem pessoas que vão me conhecer, tipo, vai levar uma pessoa desconhecida para me conhecer, alguém da família, por exemplo. Tal. E acho que eu vou falar de espiritualidade, de ocultismo, de magia, de bruxaria. Chegam lá em casa, tá tudo, né? Tem os elementos, não falo nada. Eu vou falar de outras coisas. Vou falar de futebol, vou falar de viagem, disso, daquilo, vamos passear. Agora, se você parar e me perguntar e quiser saber... É que tu vai estar aberto para o conhecimento, né? Aí eu vou falar assim, diferente. Não tem essa ideia, não. Não tô afim de mudar a cabeça de ninguém. Então, não, continua assim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ah, eu acho muito estranho. Também tá tudo bem. Muito natural achar estranho. Mas as pessoas que acham estranho, no momento que a coisa arrocha, elas me procuram. Aí corre, né? Elas me procuram também, elas são meus clientes. Então é bom você manter um bom relacionamento. É uma hipocrisia do caralho, né? Isso que me dá nojo, né, cara? Apertou, corre, né? Vai chamar o bruxo, tá tudo bem. Então não bloqueio ninguém, faço nada com ninguém, eu só sou muito inconveniente mesmo. Eu não concordo, tá tudo bem. É isso. E hoje, existe alguma manifestação... assim, que tu consiga visualizar, não sei como é que funciona pra ti, tipo, a tua entidade, o teu mentor, o teu mestre, tu consegue esse contato com ele através de uma conversa ou realmente através da intuição, da imaginação? Boa pergunta. Eu faço um atendimento que é a leitura com os daimons. Os daimons, a gente consegue o contato com eles dentro da sistemática, da ritualística, da magia, da Goetia e tal, que é o sistema mágico. Esse contato ele pode ser alcançado quando você realiza a ritualística por intermédio da energia, por intermédio de uma intuição dada no momento do ritual, ou ele pode ser também visual. Só porque para ser visual, você tem que andar princípios que muita galera não quer andar.
entendeu? Que é trabalhar o terceiro olho, fazer uma reforma íntima. E o que eu falo da reforma íntima? A reforma íntima não é se tornar a Madre Teresa de Calcutá. É entender o que está atrapalhando sua vida, conseguir tirar, conseguir alinhar, conseguir pontuar, entendeu? Isso, ter um momento de meditação por dia, isso, aquilo, alinhar a sua vida, isso é reforma íntima. E a verdadeira reforma íntima, eu estava falando para os meus alunos da classe de demonolatria. Eu tenho um curso que eu formo as pessoas na demonolatria. O que é a demonolatria? Demonolatria é o culto aos daimons, culto aos demônios. Daqui a pouco eu volto naquilo que você falou sobre o contato, mas fica um pouco pesado, né? Daimons, demônios. Porém, da etimologia, a gente pega do latim, que daimon significa espírito divino. Poder divino, espírito, entidade, inteligência, conhecimento. E isso foi deturpado como algo opositor do divino pelo clero, pelo sistema, pelos concílios, e está tudo bem. Mas então, Daimon, substitua por gênios. Então, eu ensino as pessoas a cultuar os gênios. E aí, na classe, eu estava falando que na reforma íntima, você se torna muitas vezes mais uma pessoa mais rígida do que uma pessoa de fato leve ou boa, digamos assim, esse bom sistema. Porque você vai reformar, vai tirar, vai pontuar e vai corrigir a sua vida. Então você tem que se tornar bem rígido dentro disso. Então existem esses estágios de comunicação: intuição, sentir a energia, ou até mesmo um grau mais avançado de você ver a entidade. Então, como funciona o meu trabalho? Eu tenho uma leitura com os daimons. Se você tem algo que deseja saber se eu posso ajudar, você vai passar por uma triagem. Essa triagem funciona. Alô, eu quero buscar resolver tal coisa na minha vida profissional. Eu tenho esse objetivo assim, 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 e eu gostaria da ajuda de um dos daimons. E os daimons só vão ajudar à medida que você faz o seu negócio, que você faz o seu trampo. Dá um movimento. Entendeu? Isso. Eles vão potencializar. Então, trabalho com daimon não é para preguiçoso. Eu quero prosperar minha empresa e eu vou ficar aqui sem fazer sentado. Nada. Vou fazer o trabalho com daimon, não. Então, é por isso que a gente passa por uma triagem. Qual é o seu objetivo, por exemplo, financeiro? Está fazendo o quê? Está investindo como? Qual o seu objetivo de ganho? Está ganhando mais ou menos quanto? Quer chegar a quanto? Entendeu? Daí você já faz uma triagem para a pessoa se ela já está pronta para uma leitura ou não. Beleza, passou por tudo isso, nós vamos para a leitura. Foi para a leitura, eu abro a conexão com a entidade. Meu círculo mágico, tudo, meu canto. Eu entrego em até 72 horas a leitura. Não é bateu, valeu, então que não. Pode ser que seja mais rápido? Pode, porque muitas vezes a pessoa fecha e eu já estou mais próximo. Então, pagou, passou ali as informações que eu preciso, eu tenho até 72 horas para entregar. Porque eu tenho que abrir o círculo, fazer o contato, ter essa comunicação e trazer a informação que o daimon vai passar para ti. Se ele pode te ajudar ou não. E se ele pode te ajudar com a prospecção, que a gente tem disso, né? De avanço e tal. O que você, de fato, pode esperar disso daí, se há caminhos. Beleza. Então, eu abro o contato. E lá atrás, quando eu te falei... Desculpe. Lá atrás, quando eu te falei da experiência que eu tive, dos retiros, eu não fiz um só. Eu fazia um retiro atrás do outro. Eu terminava um, é por isso que eu fiquei mais de 10 anos. Mais de 10 anos, entendeu? E aí teve gente na época que até questionaram. Eu tenho muitos amigos homossexuais, tudo, e um bom público, e respeito, e admiro bastante. Mas a galera na época, né, questionava. Teve gente que perguntava, ué, mas será que ela gosta de mulher mesmo? E tal, tudo. Então, assim, né, que eu não tava afim de envolver com nada, com ninguém. E focado ali. Então eu fazia um retiro, parava uma semana, começava outro. Entendeu? Eu só trabalhava mesmo e fazia aquilo. Entendeu? Então o que acontece? Eu tive essa abertura de visualização. Então hoje eu preparo o meu círculo e eu tenho um contato direto com a entidade.
E, em muitos casos, o cliente fecha aqui, porque eu já tinha, assim, eu não abria círculo, nem nada, nesse período. Eu começava a ter esses contatos. Hoje, existem muitos casos que o cliente está me passando o contexto, tá passando a foto, as informações, e o Daimon já está aqui na minha frente, passando tudo que eu tenho que passar para ela. Ah, que massa. Entendeu? E aí eu pego essa informação, repasso ela para a pessoa. Passo toda a prospecção que ela tem, se o Daimon pode fazer ou não, como vai ser o nosso acompanhamento. A pessoa ouve a informação do Daimon, digere aquilo, estando afim, eu passo o meu orçamento e ela fecha, se ela quiser. E tá tudo bem, tudo tranquilo. Então é bem essa pegada. Então, o meu contato com os Daimons hoje, que são essas entidades, funciona com o Círculo Mágico, quando eu preparo ele, que é o lugar que eu faço os trabalhos mágicos, e eu consigo ter este contato visual com as entidades, e acontece também esporadicamente fora disso, entendeu? Então é bem esse lance. Mas o protocolo mais viável, correto, fechou a leitura comigo, tal, a gente prepara e abre o ritual, tudo e tal, e estabelece esse contato. Por isso eu peço 72 horas. Porque não é uma leitura de cartas, é uma leitura com o Daimon. Então você tem que ter uma conexão, uma abertura maior para trazer isso para o cliente. Caso se apresenta já direto, eu já entrego de forma mais rápida, mais fácil para o cliente. E esse contato, ele só ocorre dentro do teu templo? Dentro daquele círculo mágico que tu tem? O caso, eu estou viajando, por exemplo, eu consigo ter esse contato com esse acesso ao Daimon fora do meu espaço mágico? Comigo eu consigo. Comigo, e não só comigo porque, é um privilegiado. Não. Dentro da minha escola de mistérios, que é 2 anos de formação, eu levo passo a passo da alta iniciação. Aí esse passo a passo da alta iniciação é essa abertura plena para o contato com o reino oculto do mundo. E aí esse reino oculto, nós temos príncipes, nós temos reis, duques, duquesas, que são essas entidades. Depois eu quero vir aqui novamente, se assim tivermos a oportunidade de falar literalmente sobre entidades, sobre Daimons. Porque como você está vendo, o assunto teórico ele pega muito tempo, porque é uma base desse lance. Então esse é o reino oculto do mundo. E antigamente, antes de Cristo mesmo, as pessoas, os estudiosos, os mestres, chamavam o Santo Reino, ou o Reino de Deus. Sabe o que significava a expressão Santo Reino? Nada mais do que a magia. Simplesmente. O Santo Reino. É porque existe um reino paralelo entre o céu e a terra. É por isso que quando você pega a carta do mago no tarô, primeira carta, aí você tem assim, o mago que leva uma mão para cima e uma mão para baixo. É por isso que você pega o Baphomet, ele também está assim. Você pega a pintura do Cristo clássica, também está assim, que é este grande segredo. A união dos 2 mundos. Então nós temos um mundo paralelo a este. E a grande sacada da magia está primeiramente em entender quem você é. O despertar da sua divindade. E quando você desperta, você simbolicamente come o fruto proibido, daí você se torna como Deus, literalmente. E estas forças, elas reconhecem isto. Compreende? Então, tendo o conhecimento correto, as chaves corretas, você consegue interagir com essas consciências. E cada uma dessas consciências trabalha para tem uma especialidade diferente. Por exemplo, temos a entidade que trabalha para assuntos jurídicos. O Daimon que auxilia a questão de música, outro na questão da poesia, outro na questão do glamour, outro na questão da eloquência, sabe? Outro na questão do magnetismo pessoal, outro na questão literalmente do dinheiro, outro na questão da sexualidade, do poder de atração em si. Então, a gente acessa este reino oculto,
tem a interação e consegue trazer essa energia, canalizar ela para a manifestação de determinado propósito. Uhum. E para isto, este reino, ele foi criado. Mas para que você consiga interagir literalmente com este reino, existe a arte sacerdotal, que antigamente era a antiga magia. Uhum. Essa arte sacerdotal. E o que Eliphas Levi ensina é o que é arte sacerdotal? É a arte que transforma homens e mulheres comuns em reis e rainhas. Entendeu? E aí você toma este posto. Sim. Então, todos podem ter esse contato. E a pergunta, eu só no meu lugar ou em outro ambiente? Em outro ambiente também. Entendeu? Só que você tem que passar por esta alta iniciação, que é um processo, é um lapidar, é um estudo, é o preparo, são os exercícios, os retiros, o acompanhamento, e você pode sim, porque foi criado para todo ser humano. Claro, todo mundo tem acesso. Isso, foi criado. E como eu consegui passar por isso, assim como outros magos também realizaram, os magos sérios, entende? Também conseguiram e qualquer um consegue, à medida que você esteja pronto a pagar o preço para isso. Ok? E, a exemplo, o entendimento de um Daimon seria um ser que ele nunca encarnou, né? Qual que é o objetivo desse ser que nunca encarnou ajudar a gente, ou ajudar nós, ou ajudar a pessoa a atingir um objetivo? Qual que seria o objetivo dele? Do porquê ele fazer isso? Já que ele não é encarnado, ele não tem um contato tão próximo com a gente, né? Que somos encarnados. Então por que ele ajudaria? Dentro dessa linha, a gente tem um segredo oculto no mundo. Dentro dessa linha, a gente tem um segredo oculto no mundo. E simbolicamente, é como que se essas entidades estivessem presas aqui. Essas energias, essas consciências. Então, não é nem tanto aquilo que ele ganharia em ajudar o ser humano. É aquilo que o ser humano consegue ganhar, digamos assim, se ele despertar para a sua verdadeira consciência. Entendi. Entende? Dentro de uma... Faz mais sentido. Isso. Faz mais sentido. Então a questão não é o que eles, é o que você ganha. Sim. Com ele despertando, saindo disso. Isso, em você despertar. Aí você vai entender chaves, segredos, entendeu? Que vão muito além da compreensão assim, humana, da matéria, das religiões em si. Existem muitos alquimistas, por exemplo. Existe um dos segredos da alquimia, só que para isso também, quem sabe, um dia fazemos outro podcast sobre alquimia e a pedra filosofal. Nunca assisti Harry Potter, nunca parei. É porque são assuntos realmente dentro do ocultismo, da magia, são assuntos nossos, transformados lá em filme, lá. Ok. Mas existem assuntos dentro da alquimia que eu já, cerca de 20 anos, estudo me aprofundo nisso. Muitos alquimistas conseguiram e é natural você conseguir superar essa roda de Sansara. Já ouvi falar da roda de Sansara. Morte. Você consegue vencer a própria morte. Qual o nível disso? Qual o preço disso? É o caminho que inconscientemente todos nós estamos sendo levados. Experiência atrás de experiência. Vencer a própria morte não significa continuar exatamente com o mesmo corpo. É não precisar passar pelo reset de consciência. De novo, sim. Não resetar a consciência. E em corpo espiritual, poder seguir o teu caminho e até mesmo assumir outros corpos dentro da sua continuidade. Aí entra a linha de mestres ascensionados. Então, essa linha de Daimons, por incrível que pareça, parece assim um ápice, né? É só o ABC, irmão. Sim, é o beabá. É só o ABC mesmo. Aprender as coisas daqui, realizar as coisas daqui. É o básico, é o básico. É bem o ABC mesmo. É bem o ABC. Entendeu? E é por isso que, a gente tem, sim, essa linha do... Um dia, quem sabe, posso falar sobre ufologia e tal, origem cósmica. Mas eu vejo muita gente, que tá muito focado em vida em outros planos.
Uhum. E não aprendeu a Esquece movimentar aqui, esquece aqui, exatamente. Não aprendeu a movimentar aqui. Uhum. Se aprender a movimentar aqui é o ABC, é o beabá, segredos da espiritualidade para tornar matéria, para tornar real, para tornar vivo. A partir daí você vai pegando outros princípios, entendeu? Contatos e tal, avanço e pensar em outras coisas. Como Jesus disse em João 14:2, na casa do meu pai há várias moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. E agora faz sentido. Faz desse lance. uma frase assim faz sentido, entendeu? Total. Quando tu começa a entender todo o arquétipo do universo e do cosmo, faz sentido uma frase dessa. Não por acaso, Faz sentido. coroa de espinhos, cabeça de Jesus. 72 espinhos. Por que 72? 72. Alinhado totalmente aos 72 Diamonds. Entendeu? Que Salomão já trabalhava com eles. E foi ocultado pela galera. Sim, sim. Entendeu? E aí Jesus... Na real, foi furtado do mundo Foi. isso, né? Foi furtado do mundo isso. Né? Então, totalmente simbólico ali. E quando você pega o período do ministério dele, 3 anos e meio, Kundalini, energia básica, Sim, sim. enrolada 3 vezes e meia. O que é o ministério? Quando ele apareceu e até a sua saída desse mundo. Foram 3 anos e meio, simbólicos. Tá? E mesmo que você ache que Cristo existiu ou não existiu, também não mudaria nada do simbolismo que está ali para a sua mudança. Claro. Uma vez perguntaram para os discípulos de Buda, e se Buda não existiu, foi apenas um mito? Azar, foda-se. O Ele que falou assim, importa é o não- princípio. Ele falou assim, não muda nada, porque aquele conhecimento Existe. transcendental. Existe. É. Você tá louco? Existe. Aí você pega ali 3 vezes e meia o ministério. Kundalini. Quantos anos? 33. 33 vértebras da nossa coluna que ligam o chakra básico ao chakra coronário, que são as 7 igrejas da Ásia, lá no Apocalipse, que são os 7 chakras que levam a essa iluminação plena. E, não por acaso, o Apocalipse, que não significa final de mundo, mas significa tirar o véu, apenas. Cair o véu. Possui 22 capítulos. Número cabalístico, que é um número de ascensão, onde o ser humano sai do louco e encontra o seu próprio mundo. É o criador do seu próprio mundo. Você sai do louco, errante, para aprender a criar o seu próprio mundo, manipulando os 4 elementos, que são os animais simbólicos ali, em volta daquela coroa de flores, que são as energias, os daimons que ali estão, e você está no meio, sendo o grande mediador disso. Aprendeu a ser Deus nesse pequeno mundo. É a primeira chave. E 22 capítulos em associação às 22 figuras do tarô de Marsella, que o tarô, antes de ser jogado cartas, ele foi criado como um caminho de elevação de consciência, de despertar. Tanto é que nas antigas escolas de mistério, você tinha um ensino aberto, depois um ensino fechado para iniciados e um ensino avançado para pessoas que realmente chegaram a um nível maior. Antes do ensino maior ser apresentado, o adepto era levado a uma sala como essa. 22 figuras. Missão dele, interpretar essas 22 figuras. Se ele interpretasse essas 22 figuras de forma correta, ele passava para o nível superior. Entendeu? E qual eram essas 22 figuras? Os 22 grandes arcanos. Pá, que massa. Entendeu? Então, assim, se ele começasse... Então, nós temos 2 tarôs. É como o Apocalipse. Um escrito por dentro e um por fora. Existe um tarô que é para me te orientar. Ó, a tua vida aqui saiu. Sim. O Papa, que é a energia de novidade, o número 5, vai lá, coisas novas, tal, deixa o velho, pá. Só que existe outro Papa. Existe outro Papa, que ninguém vê. Só os verdadeiros iniciados. Aí, massa. nesse outro Papa, que ele tinha que falar. Ele não tinha que falar o tarô. Não, Aqui é o número 5, blá, blá, blá. Não, esquece. Não, eu te falo que todo mundo sabe. Ele começasse aí, vai embora, volta. Sai fora. Sai fora. Já tá excluído aí do negócio. Então, assim, é bem essa pegada, entende? Então, aí você pega o Apocalipse com 22 capítulos também. Então, você pega toda essa conexão de Cristo, os 40 dias, você pega os Mateus capítulo 10, ele manda quantos discípulos para a missão? Que a missão era propagar o reino de Deus. E ele anunciou dizendo que o reino de Deus já tinha chegado.
Como é que o povo está esperando o reino de Deus ainda para ir morar, ser arrebatado? Sendo que já tinha chegado há 2000 anos atrás. E quando ele manda 70 na versão que tá pra galera. Se tu pegar uma Bíblia mais antiga, é 72. É que eles colocaram uma alteração para ficar mais harmônico. Claro. Não sabiam que tinha que ser 72. Ele mandou 72 discípulos para essa missão. Entende? E eles voltam alegres. Agora sinta só como é que eles voltam alegres. Eles falam assim: mestre, estamos muito alegres. Porque pessoas foram curadas, leprosos foram limpos, cegos enxergaram, surdos ouviram. E até mesmo os espíritos nos obedecem. Você sabe o que é isso? Espírito é daimon, é gênio. Uhum. Aí Jesus, ele falou assim, ele se encheu de júbilo. Mateus capítulo 10. Vou pegar o versículo 1 da frente, que só vai ser isso aí. Ele enviando 72 e aquela coisa toda. E ele se enche de júbilo e fala assim: ó Pai. Pai é a grande telésima do mundo, a grande luz criadora, que não poderia receber outro nome, né? Pai. A grande energia que cria tudo, também chamada de Lúcifer. Né? Então, assim, ó Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas a sábios e entendidos e as revelaste aos seus pequeninos. Então... Mas essa cura, ela não poderia ser uma alegoria? Essa cura de surdos ouviram, cegos enxergaram, não poderia ser uma alegoria? Vou te responder... e não realmente o físico? Vou te responder de duas formas. Perguntaram para Eliphas Levi se a transmutação metálica dentro da alquimia, ela era uma alegoria. Uhum. O que é a transmutação metálica? Aí eu vou chegar onde você falou sobre a cura aí. É você pegar o chumbo denso, transformar ele em ouro. Uhum. Pegou um chumbo e transformou em ouro. Essa era a missão dos alquimistas. E aí, Eliphas Levi no Dogma Ritual, que eu vou responder aqui, mas você pode ir lá pro Dogma Ritual. Livro muito respeitado no mundo. Ele vai responder sobre isso. Eu vou responder da mesma forma. Ele fala assim, que a transmutação metálica, ela é duas coisas. Ela é uma alegoria, mas também se torna uma realidade para os poucos que estão dispostos. Uhum. Entendeu? E essa cura proporcionada, surdos ouvirem, mortos ressuscitarem, ela também são as duas coisas. Tanto a consciência pela palavra, Uhum. onde você começa de fato a ouvir e ressuscitar o espírito, e também literalmente, onde grandes ocultistas chegaram nesse nível, e não é um nível de, quando a gente fala nível, parece pensar assim, nível de santidade, absurdo, alguma coisa do tipo. É um nível de consciência. Sabia que às vezes eu falo com meus alunos que a grande diferença está em você aceitar de fato que você é Deus? Uhum. A grande chave está mental. A gente coloca tanta chave que você tem que passar por tanta coisa para aprender. Fala, cara, eu sou e bora fazer. Mas você fala, eu sou, e você coloca um monte de barreira na sua frente. Foi aquilo que a gente estava conversando antes de entrar ao vivo. A maior dificuldade está em tirar aquilo que você não é, Uhum. e que o sistema colocou. E se a gente fosse criado desde cedo? Assim, vocês são deuses e vocês podem manipular a matéria. Você pode tudo. Seria bem diferente. Então, o que acontece? Essa cura, ela é interna, emocional, e também pode ser física. E grandes mestres do ocultismo realizaram isso. Bora lá. Paracelso realizava curas espantosas. Uhum. Espantosas. À distância, inclusive no meu curso de Rudo, eu ensino toda a sistemática que ele usava. Desculpe. Ele usava simulacros, bonecos de cera, e fazia dos seus pacientes. E à distância operava e realizava curas maravilhosas, instantâneas ali. Nós temos o Conde Cagliostro, que também realizava curas maravilhosas. Assombrava o mundo. Inclusive o Conde Cagliostro, ele também era conhecido pelos seus jantares, jantares de outro mundo, onde ele convidava a galera para jantar, aquelas mesonas enormes, e ali quando de repente
apareciam pessoas que já estavam mortas, ilustres, sabe? Ele conseguia essa conexão. Essa conexão, cara, era muito louco. Então, Cagliostro tinha essa questão também. Nós temos Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana, ele foi contemporâneo de Jesus Cristo. Só que Jesus de Israel e ele da Turquia. Tiana é uma cidade da Turquia. Então, Apolônio de Tiana. E ele veio com a missão de complementar o ensino de Jesus. E ele fez todas as coisas que Jesus fez. Exatamente. Transformou água em vinho, ressuscitou morto, tal. Literalmente mesmo. Inclusive, ele era um homem muito simples financeiramente falando, materialmente. E ele tinha um auxiliar. Inclusive, muitos confrontos naquela época foram parados por Apolônio de Tiana. Um lugar de muita guerra e tal. E foram parados por ele. Onde começava o confronto e havia pessoas inocentes envolvidas. E aquele homem simples, que muitas vezes dependia de favor para ter um refúgio, alimentação, ficava andando de um canto para o outro. E ele mandava o auxiliar dele dar uma ordem, que o seu Apolônio mandou parar o confronto. Aí mandava. Aí o povo no começo, né? Falou assim, quê? Cagava pro lance, né? Quem quer? Assim, aquele velho... Só que ele usava a energia, é o que eu digo para meus alunos, tem que saber, com agulha e solva, construir e destruir, que senão você fica um mago manco. Claro. Entendeu? Então, assim... Sim. Destruir é fácil. Tipo, e construir. Isso. Destruir é a coisa mais fácil que tem. Desse jeito. Então tem que saber as duas energias, senão você fica um mago manco. Eu quero aprender somente, entre aspas, as coisas boas das pessoas e tal, tudo. A hora que te atacar, você não sabe nem agir. Não é verdade. Você fica um mago manco ali, então tá sujeito a qualquer coisa. Então, beleza. Mandava, e o povo, no começo, não parava, né? E aí, o que fazia? Durante a noite, ele colocava uma energia de confusão na mente do povo. E essa energia de confusão, os caras do próprio exército se matavam. Amanhecia aquele mar de sangue. E acabava. Não tinha conflito. Ali mesmo. Então, Apolônio de Tiana, ele realizou diversas curas também, instantâneas, mas diversas. Aí é o que acontece. Ele fez tantas coisas quanto Jesus. Só que, de uma certa forma, aqueles que negaram Jesus, o ensino dele, depois transformaram ele em uma coisa, né, com outros objetivos aí, e ele ficou famoso. Entendeu? Por conta disso, desses objetivos que tinham por trás, a religião, de dominar. Então, já que não podia controlar a mensagem, vamos o quê? Adulterar essa mensagem para ficar de acordo com o que a gente pode para controlar esse pessoal, porque essa mensagem ela não vai parar, que foi muito forte. Então, nós temos a Apolônio de Tiana, que realizava também diversas curas espantosas. Nós temos Philippe de Lyon, da França, cidade da França. Philippe de Lyon, ele não tinha nenhuma religião, nenhuma. Ele era um espiritualista, ligado com nenhum vínculo, só que ele estudava a Bíblia como base. Philippe de Lyon é muito falado nas escolas esotéricas e tinha a Bíblia como base. E ele decidiu estudar a Bíblia como ela é, sem interferência de ninguém. E começar a praticar aquilo. E ele começou a reproduzir. Curar muitas pessoas. Muita energia de cura, sabe? E, inclusive, por diversas vezes, ele conseguiu ressuscitar mortos na frente de testemunhas. E ele conseguiu também acalmar tempestades na frente de testemunhas. E também conseguiu fazer chover também na frente de muitas testemunhas. Então, o que Eliphas Levi, ele ensina que aquele que eleva a si mesmo, por isso que eu me apaixonei pelo ocultismo, sim. Aquele que eleva a si mesmo, toda a natureza ela fica à sua disposição. Entende? E existe um livro que ele foi banido, que é o Evangelho conforme escreveu São Tomé, o Dídimo. O Dídimo, que era o gêmeo mais parecido com Jesus. Eu recomendo a todos esse Evangelho. Mais antigo do que Mateus, Marcos, Lucas e João, viu? É datado mesmo, quando ele foi encontrado. No Alto Egito, Nag Hammadi, nas cavernas e tal. E aí ele é datado de mais antigo do que eles. Oficial mesmo. É que lá foram colocados muitos livros ali, papiros,
quando começou todo o processo da Inquisição e tal, aquela coisa toda. Então, definiu que ia ser os livros. O resto, se você lesse, já era feitiçaria. Já era. Já era bruxaria. É. Então, se você lesse outra coisa, que não foi o que eles definiu, mesmo que foi alguém que viu Jesus falando, já era bruxaria. Já era bruxaria. Aham. Já era macumbeiro, bruxo, feiticeiro E morto. e morto. E morto. Então, tá lá. Aí começa assim, Jesus começa falando nesse evangelho, assim que... Aquele que compreender os verdadeiros significados dessas palavras, jamais provará a morte. Assim começa. Cara, olha só que é isso. E o segundo versículo diz, aquele que busca, não pare de buscar. Continue buscando, pois logo você se perturbará. Depois maravilhar-se-á. E depois reinará sobre todo. Olha só. Aquele que busca, não pare de buscar até que encontre. Você irá se perturbar. Depois irá se maravilhar. E depois irá reinar sobre o todo. E o que é o todo? Essa massa, que ela pode, de fato, ser movimentada pelo ser humano. Essa massa quântica, energética. Claro que pode. Sim. Ela pode. E Eliphas Levi ensina. Você foi criado para, de fato, por alguma lei. Cara, por alguma lei, uma lei universal, o ser humano, o jeito que ele é feito, o olho, a boca, o jeito que se movimenta, as mãos, ele foi criado para fazer as coisas acontecerem. E entendendo que isso daqui, essa xícara, a gente passa pelo princípio hermético de que tudo é uma coisa só, essa xícara ela vai voltar ao seu estado natural. Essa mesa também, Sim, essa garrafa. Vai voltar pro universo. Vai voltar. Tem até um vídeo na internet sobre aceleração quântica, que eles pegam uma maçã. Você já chegou a ver esse vídeo? Não. Eles pegam uma maçã e aí eles vão acelerando ela. E ela passa pelo estado de putrefação, todo o estado dela até virar um nada, e lá do nada assim, assumir, e ela começa de novo. E lá, não sei quantos milhões de anos, ela vira uma maçã de novo. Desse jeito. Bem desse Sabe? jeito. Exatamente, porque ela voltou pro todo e depois voltou pro estado natural dela. Exatamente isso que você tá falando. Então a gente entende que isso aqui, ó. E ele faz Levi, uma das grandes chaves que eu peguei com o Levi foi o seguinte: que não existem espaços vazios. Tudo está vivo, tudo está povoado. É aí que você começa a entender a magia. Que a magia está em tirar as coisas daqui e jogar pra cá. Entende? Isso aqui que a gente faz é o muito grosseiro. E foi por isso que eu te falei. Que o beabá é a gente aprender a tirar daqui e jogar pra cá. E você consegue tirar isso daí de uma forma quântica, pensamento e atitude. Por exemplo, tem um carro novo, tem uma casa nova e tal. Consegue, beleza. Só que também é muito básico com relação ao que o ser humano pode. Pô. E o que é? Se você pode tirar daqui pra cá, aqui também está a panaceia universal. Que os alquimistas estudavam. Que é a chave da cura de todas as doenças. Também. Então, voltando. Filipe de Lyon fazia isso. Eliphas Levi já teve várias experiências também, principalmente com a filha que ele tinha, de fazer ela, trazer energias de cura para ela de uma forma muito, muito forte. Ele auxiliou muito ela na doença que ela tinha até ela chegar ali a falecer. Mas Eliphas Levi ele fala assim: pô, se você ensina tudo isso, por que você não está vivendo isso? Cara, toda a obra dele é muito fantástica. O jeito que ele rasga o véu ali. Ele fala, porque na minha vida desgastou muito tempo para que eu aprendesse tudo isso. Para que eu buscasse todas essas chaves. Mas agora, eu entrego tudo pronto para quem estiver disposto a colocar isso em prática. Que massa. Caramba, tá... Que massa. Então é massa. Que massa. Na minha caminhada, se tu perguntar assim, alô, você já vivenciou isso? Você já vivenciou isso? Foi aquilo que eu te falei. Na época que eu estudei muito e comecei a praticar.
E eu tava assim, desapegado da minha vida material. Uhum. Entendeu? E aí depois das crises que eu passei, que eu entendi. Pô, precisa. Tem que ter, Tem que senão ter. Tem. ninguém vai pagar a sua conta de luz. Não, não. É como eu falei pra ver, Ninguém- cara. Eu não consigo pagar uma conta com um abraço. Não, Bah, vou chegar a dar um abraço agora. Bah, pagou minha conta. Não, cara. Não... eu tenho uma consciência Tem expandida, libera minha energia. É, libera ali energia elétrica, pra mim, libera minha internet, me dá um iPhone, te dá um abraço, dá um iPhone. Não tem como, né? Bom se fosse assim, né? Mas não é. Então o que acontece? Preciso de dinheiro, não tem? Nesse período que eu passei, sendo o bom, digamos assim, não preocupando comigo, foi muito bom para colocar muita coisa em prática. Eu já saí, assim, fiquei em cidade fazendo processo de cura de manhã, de tarde, de noite. Tá louco. Só que eu não valorizava nem rede social, nem minha vida, nem... Eu ficava colocando conhecimento em prática, sabe? E eu já vi muita coisa, sabe? Muita coisa. Já vi gente expelir bola desse tamanho desse microfone aqui, ó, verde. Aqui assim, ó, sai na minha frente. Já cheguei pra reunião, minha esposa já viu isso. 200 pessoas em uma reunião espiritual. Só que não cuidava da minha vida ainda. Uhum. Cara, você vê todo mundo ali. A grande maioria, 90% das pessoas, expelindo coisas mesmo. Coisas, literal. Entendeu? E a galera saía ali renovada. Já vi na minha frente, por intermédio do conhecimento, que é esse poder divino. Conhecimento é poder. Uhum. Conhecimento é poder. Menina de 20 anos, lá em Barretos aconteceu isso. 20 anos, surda de nascença. E a família trouxe, eu tava fazendo uns processos de cura lá. As curas mais básicas, né? A gente tava lá fazendo. E isso é o que tava acontecendo. Aí trouxe essa menina. E tal. Eu falei, então bora lá colocar essa energia, a mesma energia. Cara, a menina ouviu. E aí não foi uma coisa só de um momento. Eu fiquei 3 semanas lá. E eles traziam a menina continuava ouvindo. Sabe? Foi uma coisa de todo mundo, assim, ficar emocionado. Imagina. Entende? E aí, qual é o meu projeto agora? O meu projeto agora, estou colocando as bases que eu preciso. E logo, até o ano passado, eu abri um dia de cura. O ano passado tive testemunhos, foi bem legal tal. Consegui fazer um dia de cura com a galera. Mas não foi o que eu queria, foi até antes da competição. Porque pra cura você tem que estar assim com a energia voltada. Uhum. Um financeiro bem estabilizado. Claro. As coisas andando. Você cuidando da tua energia espiritual mais forte, porque são trabalhos mais delicados. Então eu estou me organizando para isso. Então, e existem também as curas da alma, do espírito, de você ser outra pessoa, enxergar também. Isso acontece. Mas a grande dúvida, isso literal, acontece de fato? Sim, acontece, pode acontecer e é natural dentro do caminho do ocultismo. Entendeu? Os grandes mestres do ocultismo faziam isso. E é uma das coisas que eu mais sou apaixonado. Eu sou, assim, apaixonado por isso mesmo. Tanto é que eu larguei a minha vida material por conta de enfiar a cabeça nisso. Sim. Entendeu? Mas agora eu tô alinhando bem todas as áreas da minha vida para que eu possa voltar com isso. Então hoje eu tô com 38 anos. Então tem muita coisa para me alinhar e uma idade bem madura do ocultista, saber que é com 40 anos. Então assim, Verdade. eu me vejo com 40 anos fazendo muita coisa e com essa energia de cura já organizada pra galera. Mas, assim, você que trabalha no mundo virtual também e tal, você sabe que não é tão fácil. A gente pensa, projetar tal coisa na internet, né? Pensei, projetei e fiz. Uhum. Você tem que fazer toda uma sistemática Claro, pra organizar claro. e tal. E agora, também tem o nosso sítio lá em Urubici, Santa Catarina. Estamos organizando, deixando tudo ok. E agora eu vou começar com as primeiras iniciações lá no sítio, iniciações presenciais, e logo vai expandir para mais coisas, encontros aí com a galera de uma forma coletiva, reuniões, e daí vai indo. Mas a gente fez uma transição muito, muito grande e agora estamos nos preparando para um novo momento. Mas chegará o momento, isso você pode ter certeza, que o bruxo, que o mago Alaor virá com muita força para essa energia de cura. Mas muita, muita força. Que é um momento, é uma área que eu gosto, sou apaixonado, assim, sabe, de ver a matéria acontecer, de ver, de fato, ali acontecer. E é um sinal, como Jesus fazia, muito além daquilo, porque, pô, de repente algo que estava aqui, um andor, uma coisa que alinhou, é só um sinal de que, pô, essa mensagem ela é verdadeira. Vamos Exato. entender isso para partir para uma consciência maior. Então, com esses sinais, a gente consegue até alcançar mais pessoas.
para essa libertação de espírito, de alma, de mente, de consciência. Porque hoje é a atenção. Tudo é a atenção. Então você, jogando isso novamente, que é a minha estratégia, tem coisas maiores, a consciência é maior. Sim. Mas isso dá mais impacto. Claro. E dá força à palavra. No livro de Atos, capítulo 1, é dito que Jesus era muito poderoso em palavras e em atos. Uhum. Então essas duas coisas que a gente vai estar unindo aí. E é isso. Que bacana. Viu? Caminhando pro final, uma indicação de alguns livros, uns 3, 4 livros que você poderia indicar para o pessoal iniciar no ocultismo e entender esse mundo mágico. E um recado que tu poderia dar para as pessoas que estão nos escutando agora sobre o ocultismo. Beleza, bora lá. 4 livros que mudaram a minha história. Primeiro, incrível que pareça, Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia esses 4. Esqueça aquilo que te falaram. Só vai ler aquilo. Esqueça. Dos 4, principalmente o de João, que passou por menos alterações. E João é do discípulo amado, o que trouxe ali a revelação receba a revelação do Apocalipse. Então, esses 4, como se fosse o primeiro. Segundo, Dogma e Ritual de Alta Magia. E não é um livro para você ler uma vez só, não. É um livro para você ler ele durante toda a vida. Toda a vida. Porque você vai encontrando chaves. Você vai encontrando pontos ali, tá? E de acordo com o seu grau de consciência, você vai compreendendo. Porque o Levi é muito bom, só que ele é muito filosófico. Uhum. Só que eu fiquei apaixonado porque dentro da filosofia a gente ia pegando as chaves aos poucos, como um curioso, sabe? Então, vai ser muito bom. E para a tua rápida iniciação, compreensão até do Dogma e Ritual, Tratado Elementar de Magia Prática, de Papos. Esse eu tenho. Tô lendo esse. Então ele pega uma sistemática com muito bom o livro. Com a simbologia do que é a magia, de como começa, do ser humano, do comportamento, lá tem, né? Sim. O comportamento como pessoa, sabe? Nossa, muito bom. Teu estado instintivo, teu estado racional. Nossa, cara, fantástico. Fantástico. Que obra fantástica. Então, esse aqui viria, então, Evangelhos como primeiro, Dogma e Ritual de Alta Magia como segundo, Tratado Elementar de Magia Prática como o terceiro. E vou colocar 5. Fica bom pra galera. O quarto, para você ter uma visão geral da espiritualidade, acrescentou muito a mim. Ele não é do ocultismo em si, mas trabalha também o ocultismo e a espiritualidade em si. Autobiografia de um yogi, de Paramahansa Yogananda. Mostra o caminho dele na Índia. Ele foi indiano. E a gente conhece hoje yoga, meditação, por conta dele, que fez todo um trabalho para trazer para o Ocidente. Você nunca ouviu falar dele, mas ele tem influência em tudo isso daí. Foi ele que trouxe isso aí para a gente, tá? Inclusive, foi um dos... A gente estava falando lá sobre alquimistas que venceram a morte. Sim. E Yogananda, ele conseguiu vencer a própria morte. Vou contar rapidinho como foi. Cara, ele... Aí esse livro vai contar, assim, ele entrevistando vários yogis. Então, você vai pegar várias experiências de espiritualidade e que tem a ver com o ocultismo, sabe? Nego que levita, gente que fica sem comer, só se alimenta da energia, cara, gente que transmuta coisas, sabe? Teve um yogi que transmutou na frente dele um palácio. E chegou assim, Yogananda, você tem que entender que o reino de Deus é espiritual, mas também é material. Assim, na frente dele, o cara que trouxe... Cara, muito... Nossa. Ele conta sobre o Cristo, o Babaji, que ele é um ser muito oculto, uma lenda da Índia, que ele inicia pessoas. Só porque não é que você vai atrás dele. Ele tem que escolher você. Só porque
ele é um personagem extremamente oculto e falado. Ele tem uma aparência, para aqueles que contam a história dele, de 40 anos. Mas ele tem mais de 3 mil anos. Tá louco. É louco. Já teve gente assim que... O cara falou assim, eu quero ser iniciado por você. Ele falou assim, então morre. Porque eu nunca vou te iniciar. O cara que teve o privilégio de ver ele. Parece loucura, mas se você entrar nesse alto nível de espiritualidade, você vai ver. Que a sabedoria de Deus é loucura pro mundo. Sim, Daí sim. o cara pegou e falou assim, então beleza. Concordo. O cara foi se jogar, então, do penhasco. Quando ele foi se jogar, ele foi lá, levitou e pegou o cara e trouxe. Mas agora vem, tu vai ser meu discípulo. Entendeu? Então é algo muito fechado, mas depois pesquisem por isso. Entendeu? É muito loucura, Lau. Loucura, pra mim, é nascer, ser educado por esse M de sistema. Uhum. Aí E achar que tá bom. Aí você se forma, você tem filhos, bota o filho pra se formar, daqui a pouco você é aposentado e paga seus remédios. Cheio de crise, cheio de trauma pelo que o sistema te trouxe. Isso primeiro é loucura. Entendeu? Então, autobiografia de um yogi. E aí chegou no fim da vida dele. Fim não, ele tava com menos de 60 anos, cara. O cara tava novo ainda. Ele era conhecido por entrar no estado de Samadhi por muito tempo. Ficava o estado alterado aqui de consciência. Pá. E aí, às vezes eu pensava que ele estava até morto. Só que logo ele voltava. Ele, com saúde plena, depois que voltar dos Estados Unidos, cumpriu a missão dele, fez um discurso lá na Índia, em plena saúde, vivo mesmo. E falou assim, olha, aqui eu termino a minha missão. Aqui eu volto para o meu lar cósmico. Agradeço a todos vocês. O corpo dele caiu no chão. Não voltou mais. Tem um áudio disso gravado. Caraca. 3 meses o corpo dele não entrava em decomposição. Sim. E cheirava rosas. História real. Ah, eu vi isso na internet. Entendeu? Então, assim, eu vi. Ele isso é vencer a morte. Não é ficar vi. preso nisso aqui o tempo todo, não. Isso é vencer. É vencer a consciência. A consciência dele. Não vai voltar a esse estado de nascer igual um besta. Ah, sim. E assim, quem eu sou, onde eu tô, já é educado lá, não sabe lá como, sabe lá em qual estado, em qual lugar, e começa o mar de sofrimento de novo. Então, todo o caminho de novo. autobiografia de um yogi. E finalizando, um grande mestre, um venerável mestre, Samael Aun Weor. Samael Aun Weor. Esse livro, amor. Esse é o livro. O Samael Aun Weor, ele tem vários livros, Rosa Ígnea e tal, Revolução de Bel. Só que eu quero indicar o que fez muita diferença na minha vida, da minha esposa, que nos levou ao caminho do Tantra. O Tantra como Maituna, conexão a uma mulher. E você aprender a elevar a tua energia através do sexo. Entre o casal. É o Matrimônio Perfeito de 1950. Escrito por ele. Então ali trouxe muitos benefícios para minha vida, para minha esposa. Aprendemos a praticar o Tantra, fomos iniciados no Tantra. Inclusive foi um dos mestres que me acompanhou energeticamente. Cara, eu tenho muita conexão com o Samael Aun Weor. Então assim, super indico, Matrimônio Perfeito. E o Matrimônio Perfeito, ele fecha várias chaves de dogma e ritual e de tratado elementar de magia prática. É incrível, ele fecha chaves. Você estuda pra caramba. E coisas que estavam ali, que eu não tinha entendido bem, eu consegui fechar o assunto aqui. Ele serviu para fechar, com chave de ouro, o ensinamento que eu tinha. Sabe? Então ele vem Evangelho, que é os 4. Depois você vai pegar Dogma e Ritual de Alta Magia, Tratado Elementar de Magia Prática, Autobiografia de Yogi e O Matrimônio Perfeito, 1950, pelo grande mestre. E outro texto que não é um livro, mas é um texto base para todo mundo estudar, A Tábua de Esmeralda. Escrita aí há muitos, dizem que de 2.500 anos até 6.000 anos atrás. Que foi gravado por Hermes Trismegisto em uma pedra de esmeralda. Então, assim, o que está em cima é como está embaixo, o que está embaixo é como está em cima. E tudo é uma coisa só para realizar os milagres da coisa única. A sua energia, ela sobe ao céu, reunindo a energia das coisas superiores. Depois desce à terra novamente, reunindo a energia das coisas inferiores. O seu poder é único e tal, aquela coisa toda. Então ali, a tábua de esmeralda, você tem que enxergar o Baphomet nela. Que o Baphomet é um símbolo de elevação, que é transmutação. Então eu trago essa lista de estudos aí pra galera como base de que serviu muito, muito pra mim.
tá? E agora a palavra que eu tenho para quem deseja aprofundar no ocultismo. O ocultismo, ele é um caminho sem volta. Ele é um caminho sem volta, tá? Mas é um caminho que traz uma paixão. E é um caminho que traz sentido para a vida. Entende? Ele é um caminho que respeita todas as religiões. E você vai entender a essência de todas as religiões. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra que você não precisa estar, de fato, subordinado, preso. Onde você pode entender o caminho, o processo das religiões como degraus que existem e são necessários para você chegar à sua evolução. E chegando à sua evolução, se você escolhe uma religião para fazer parte e seguir, você vai aprender a respeitar a outra. Não vai haver essa briga. Uhum. Compreende? Não vai haver essa briga. Então, o ocultismo, ele é o caminho do despertar da divindade humana. Uhum. Buda disse, vós sois deuses. Buda disse, eu sou Deus, eu sou Buda. A diferença entre mim e vocês é porque vocês não reconheceram isso ainda. É. Krishna disse, vós sois deuses. Hermes disse, vós sois deuses. Jesus Cristo disse, vós sois deuses. Aleister Crowley disse, não há Deus fora do homem. Todo homem e toda Deus. Mulher é um Deus, em si. Samuel Alveor disse, no universo se encontra o homem. E dentro do homem se encontra todo o universo também. Então é o caminho do despertar. Se você quer despertar a sua consciência com muita intensidade, é o ocultismo. Mas ele não vai ter volta. Você não vai ser a mesma pessoa. Haverá uma transformação. É um caminho de transformação pessoal. E aí partirá para uma ritualística. A ritualística, eu diria que ela é só um complemento. Mas sabe o que eu vejo, Ronan? Muita galera não quer saber de essência. Uhum. Só quer uma ritualística. Só quer o resultado. Me passa um ritual para isso. Aí já era. Vem cá, eu aprendi um ABC de como monta um ritual. Que coisa, hein? Não, então, é isso. Então, essa é a minha palavra. O ocultismo é o caminho para todo aquele que quer, de fato, encontrar um sentido na vida e despertar o Deus interior. E esse Deus pode ser chamado de todos os nomes. Eu gosto de chamar ele de Lúcifer. O grande fogo da iluminação. A chama divina que me tirou das trevas luz do mundo. E me levou a enxergar as coisas. Estou nesse caminho de constante evolução. Tá bom? Show de bola. Obrigado a todos que assistiram nós aí. E bora pra cima. Obrigado, Laor, por ter Muito obrigado. Obrigado pelo baita ensinamento. E nas próximas aí eu quero perguntar várias coisas sobre pactuação, sobre Daimon. Isso, desse jeito. Mas deixando pra uma próxima. Aí sim, aí complementa um assunto. Aí fica massa. Aí eu me sinto confortável. Depois dessa introdução, fica melhor. Tá Show bom? de bola. Obrigado mesmo. Valeu. Eu que agradeço.